Olá para todos, vamos a mais um vídeo. Você vai ver aqui o trecho de um vídeo onde o absurdo que disse o Leandro Quadros do Adventismo. Ele disse que a graça começou em 22 de outubro de 1844, onde deu início o ensino do juiz investigativo o dia que nada aconteceu. Irã Edson viu Jesus sair do santo e ir para o Santíssimo continuar a obra da redenção. Veja o trechinho do vídeo e depois eu vou provar que isso que ele disse não tem fundamento bíblico. O juízo pré-advento começou em 1844. Nós estamos em 2024. Sabe há quantos anos Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus pecados? 180 anos. Leandro, qual é a importância disso? No juízo, no dilúvio foram 120 anos. Você provar a pensar que em relação aos antediluvianos, nós estamos com 60 anos a mais de tempo de graça? Que em relação aos antediluvianos, nós estamos com 60 anos a mais de tempo de graça? Para os antediluvianos, Deus deu 120. Para nós já são 180. A salvação sempre foi pela graça. O evangelho foi pregado a primeira vez em Gênesis 3 e verso 15. Todos os salvos serão salvos pela graça. Não existe outro método. Vamos ver por que o Leandro Quadro disse isso. O juízo investigativo é uma mentira inventada para remendar a falsa previsão da volta de Cristo feito por Guilherme Miller. Então, para acobertar uma mentira, inventaram outra. Miller datou a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844 e nada aconteceu. Foi chamado o Dia do Desapontamento. Então, Irã Edson, do Milharal, teve uma visão. Ele viu Jesus sair do lugar santo e ir para o Santíssimo. Daí, para justificar o fracasso profético de Miller, ele disse: acertou a data, mas errou o acontecimento. Neste dia, Jesus não voltaria à terra. Ele mudou de compartimento no céu. E todos foram obrigados a aceitar essa falsa visão de Irã Edson, porque isso iria acobertar e justificar a falsa profecia de Miller. Para acobertar uma mentira, inventaram outra ao invés de assumir o erro. Agora vamos ver as mentiras desta visão de Irã Edson. Será se no céu tem um lugar mais santo que o outro? Se ele saiu do santo e foi para o Santíssimo no céu, será se tem um lugar que é mais santo que o outro? Esse ensino não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. Ensina que Jesus em 1844 saiu do santo e foi para o Santíssimo e está lá catalogando papéis para ver quem dos mortos serão salvos e quem não serão salvos. O Adventismo não tem certeza da salvação, mesmo depois de morto. Foi isso que disse Ellen White. Veja na sua tela aí. Eu vou falando aqui e você vai vendo aí, ó. Veja o que foi que ela disse. Ninguém pode ter certeza da salvação. Por quê? Se a pessoa morrer e já morrer salvo, para que serve o juízo investigativo? Não serve para nada. Mesmo depois de morto, Jesus vai revirar papel para achar o nome dessa pessoa. Esse ensino não resiste à Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu ao céu, assentou à destra de Deus, que fica no Santíssimo Celestial. Hebreus 1 e verso 3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Outro erro do juízo investigativo. Eles dizem que Jesus foi para o santo quando ressuscitou, e em 1844 ele foi para o Santíssimo. A Bíblia ensina diferente. A Bíblia diz que Jesus subiu para o Santíssimo ao lado do Pai, assim que completou a obra da redenção. Jesus, quando subiu, ele foi para o Santíssimo, e não para o santo, como ensina o Adventismo. O Adventismo ensina que Jesus subiu para o santo e só em 1844 foi para o Santíssimo, contrariando a Bíblia. Dou mais valor à falsa visão de Irã Edson do que à Bíblia. E Ellen White aprovou essa bobagem. E eles
são obrigados a ensinar isso mesmo não existindo na Bíblia. Veja que diz a Bíblia que Jesus entrou uma vez no santuário depois que efetuou a obra da redenção. Ele efetuou, ele concluiu aqui na terra e subiu para o santuário, no Santíssimo. Para o Adventismo, Jesus ficou 1844 anos no lugar santo, depois mudou para o Santíssimo e inclusive deixou o Pai sozinho no lugar santo. Veja bem, ele subiu para o Santíssimo ao lado do Pai. O Adventismo diz que ele subiu para o Santo e depois foi para o Santíssimo. Será se se o Pai estava no Santo? Sendo que a Bíblia diz que ele subiu à direita do Pai? E se ele foi para o Santíssimo, deixou o Pai sozinho, ou o Pai pegou o trono dele e levou lá para ficar do lado de Jesus para ver Jesus revirar papel? Tem cabimento isso? Não tem cabimento. Em pleno século XXI, uma pessoa acreditar nessas bobagens, né, sai fora disso. A Bíblia diz que quando Jesus subiu, assentou à direita do Pai no Santíssimo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu Jesus ao lado do Pai, o aguardando para recebê-lo. E isso foi depois da morte de Cristo. Irã Edson, ele pode ter inventado essa visão para acobertar o erro de Miller, e os adventistas acreditam nisso, mesmo não existindo na Bíblia, mesmo não tendo fundamento nenhum, uma coisa sem pé e sem cabeça. É um tapa-buraco, onde os adventistas acreditam. São marionete dos líderes. Os líderes, eles têm poder de persuasão, eles são estudiosos, é o ganha-pão deles, eles vivem disso. O adventismo é um barco furado. Você que entrou nisso, você está num barco furado, sai disso. Ellen White ensinou que ninguém pode ter certeza da salvação, porque precisa passar por este juízo. A Bíblia ensina que os salvos de Deus, na Bíblia, tinham certeza da salvação. Paulo tinha certeza da salvação, Abraão e os demais. Paulo desejava partir para estar com Cristo. Será se Paulo passou pelo juízo investigativo? Será se Paulo escapou do juízo investigativo que começou em 1844? Ou será se Paulo tinha certeza que ia passar por esse juízo? Paulo nunca ensinou isso. Discípulos, apóstolos, profetas, ninguém ensinou isso. É o ensino exclusivo do Adventismo. O Adventismo é uma furada e é um barco furado. Você que embarcou nesse barco aí, seu barco vai afundando devagarinho. Sai disso, pare com isso. Né? Pare de ser bobo, na verdade, né? E venha para o Evangelho. Fica só com a palavra, que é suficiente, você não vai se arrepender. Deixe de lado Ellen White e todos esses pregadores do Adventismo aí. É isso aí, obrigado e até o próximo.